Olá! No Vitalidade de hoje vamos conversar um pouco mais sobre o sistema endócrino, esse conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios no corpo humano. Para esse bate-papo está conosco no estúdio da TV Câmara o terapeuta ortobiomolecular Tarcísio Schmidt, especializado em nutrição e qualidade de vida. Seja bem-vindo então, Tarcísio, aqui ao nosso programa Vitalidade. Olá, tudo bem? O Tarcísio está aqui em Novo Hamburgo para uma palestra no Centro Mais Vida, é isso mesmo, Tarcísio? Exato, a palestra foi sobre a questão do sistema endócrino. E esse também é o assunto que estaremos tratando hoje no decorrer do nosso programa. E eu vou começar então perguntando qual a importância desse sistema para todo o corpo humano. Bom, inicialmente nós temos que pensar que o nosso organismo ele é regido por dois sistemas, o endócrino e o sistema nervoso. E ele em comum acordo, em sincronizo, é que vão fazer com que todas as funções do organismo sejam realizadas a contento. Então o sistema endócrino, ele anda essencialmente, os hormônios são conduzidos essencialmente pelo sangue. Por isso a sua ação é um pouco mais lenta para chegar, mas tem mais durabilidade em relação ao impulso elétrico, que é o comando do sistema nervoso propriamente dito. Então, o sincronizo dos dois é que vai fazer com que o organismo funcione adequadamente. E quais seriam, não sei se nós podemos destacar as glândulas mais importantes desse sistema endócrino, né? E o que um desequilíbrio poderia afetar no nosso corpo? Bom, é difícil a gente dizer o que é mais importante ou o que é menos importante, porque na realidade é um conjunto de coisas. Mas nós temos que entender um pouco esse sistema endócrino, que o cérebro, o hipotálamo, ele delega, além de produzir muitos hormônios, ele delega para a hipófise, que é a glândula mãe que controla praticamente toda a secreção hormonal do nosso organismo. Então isso tem que estar em sincronizo e bem ativado. Então, digamos que a hipófise, ela gera um hormônio que ativa a tireoide. A tireoide vai começar a fabricar os seus hormônios, que vão regular todo o metabolismo do corpo. E, além disso, também é produzido, junto com a paratireoide, a calcitonina, que vai fazer a regulagem do cálcio no organismo. Mas, por outro lado, nós temos também o GH, o hormônio do crescimento, que é básico para que haja uma boa evolução a nível de células. Então, todos eles têm a sua importância. Não dá para destacar, assim, um que uma importância muito grande e desprezar os outros. Então, o conjunto que é o importante. E que fatores, assim, externos, ou mesmo o desequilíbrio do próprio corpo humano, né, pode atrapalhar no funcionamento dessas glândulas? E o que isso acarreta? Nós temos que entender uma coisa. Se eu estou bem, o meu corpo funciona bem. Se eu levar um susto, por exemplo, vai existir uma alteração na química do sangue, provocado por quê? Pela secreção de hormônios, principalmente cortisol, né? Então, vai elevar bastante. E isso vai gerar um engrossamento no sangue, digamos assim, para falar um português para que todos possam entender, né? Isso gerado constantemente, uma pessoa constantemente sob estresse, vai ter esse problema. O hormônio cortisol ele é fundamental, inclusive para a sobrevivência, mas numa questão de um acidente, de um susto. Agora, ele gerado constantemente, ele vai gerar problema também. Então, é importante que a gente tenha o entendimento de que o meu modo de vida, se eu ando sempre sob estresse ou ando mais calmo, isso vai se refletir diretamente no sistema hormonal. Então, o estilo de vida de cada pessoa, se tem uma vida saudável ou não, se fuma ou não, se pratica exercício ou não, tudo isso, todos esses fatores, eles acabam interferindo, no sistema endócrino e no corpo humano como um todo. Como eu falei antes, se o sistema endócrino, eu vou me preocupar agora para deixar o sistema endócrino bom, automaticamente essa ação vai fazer com que o sistema nervoso esteja bem, que meu intestino esteja bem.
Então, não tem como o sistema endócrino funcionar se o resto não está funcionando. Não existe isso. Então, esse sincronismo é que vai fazer isso. E o modo de vida é super importante. Então, como eu falei, a pessoa, por exemplo, que vive sob estresse ou que tem problemas familiares, chega na hora do almoço, por exemplo, e discute, já isso não vai funcionar bem. Então, existe um desequilíbrio hormonal com muita facilidade pelas circunstâncias da nossa vida no dia a dia, no trabalho. E isso pode levar a uma produção exagerada, pode cansar o organismo na produção desse tipo de hormônio. Um exemplo é a nossa alimentação. Se eu comer seguidamente alimentos, por exemplo, com alto pico glicêmico, eu vou estar sempre estimulando a insulina. O que seriam alimentos com alto pico glicêmico? O suco de laranja pode ser um exemplo? O suco de laranja, não. Desde que a gente não fique fazendo um suco com 5 laranjas e tomar um copo, né? A gente faz com uma laranja, enche com água e toma. Isso seria interessante. Posso misturar a água com suco que não diminui a qualidade, não, então? Não, pode e deve, né? Porque se a gente concentrar muito, a gente acaba ingerindo muitas calorias também, né? Então isso também vai. Mas ele não é o índice glicêmico é o período em que o açúcar entra para o sangue, digamos assim. A glicose entra para o sangue. Então, o arroz branco, ele tem um pico glicêmico maior em relação ao arroz integral. O açúcar branco, o pão branco, todos eles têm o pico glicêmico mais elevado. Isso vai fazer com que o pâncreas trabalhe mais forçadamente, durante mais tempo, e isso leva ele a um estresse também. E pode futuramente a pessoa começar a desenvolver um problema como diabetes. E os doces em si também? Todos eles Porque esses são amidos que são transformados em açúcar durante a digestão. Exato. Né? E aí, mais uma vez, conciliando o hábito de vida. Se eu colocar um arroz integral e mastigar bem, ele tem um caminho muito interessante. Se eu pegar o arroz branco, por ele ser mais tenro e eu não mastigar bem, eu vou ter um prejuízo maior. Se eu quiser diminuir isso, eu tenho que usar o hábito de mastigar sempre, numa quantidade grande, qualquer carboidrato, que eu possa até modificar, vamos dizer, baixar um pouco o índice dele através das enzimas da saliva. Isso se consegue através da mastigação. Então, se eu mastigar pouco e ainda comer alimentos completamente fora de um controle, eu vou judiar mais do meu pâncreas, que vai secretar um hormônio, que lá adiante nós vamos chegar a um problema causado por uma alteração hormonal, no caso a insulina. E hoje em dia a gente vê cada vez mais cedo até crianças, né, com diabetes. Na sua opinião, o que se deve isso? Bom, existem dois tipos, já que a gente está falando de diabetes. O diabetes tipo 1, que é característica de um defeito num gene, que já é uma doença que não tem cura. Certo? Então, normalmente, a criança nasce com isso e descobre depois de uma certa idade. E existe hoje, tem muitas crianças, muitos jovens, que estão adquirindo o diabetes do adulto, que é o diabetes mellitus, tipo 2. Então, isso se vem de acordo com a qualidade alimentar. Também os hábitos alimentares. Exatamente. Hoje, o que as crianças comem na realidade? Então, isso daí a gente pode começar a procurar a raiz desse problema também. Obesidade infantil, eu tenho crianças com pressão alta. Então, tudo isso afeta indiretamente a questão hormonal. Na puberdade, eles vão sofrer um pouquinho. O senhor estava falando dos alimentos integrais, né? E seria orientado, o senhor orientaria a comer todos os dias? Ou eu posso, por exemplo, intercalar alimentos brancos, no caso, às vezes comer um pão branco, e às vezes comer o pão integral, às vezes comer uma massa branca, às vezes a massa integral, ou isso também traz prejuízo? O ideal mesmo seria mudar o hábito e começar a ingerir cada vez mais alimentos integrais, menos refinados. Claro, o certo seria a gente privilegiar os alimentos integrais, os alimentos naturais, por exemplo, alimentos sem agrotóxicos, mas aí eu te pergunto, é possível? Não é. Então nós temos que trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, se eu vou comer um pão branco, eu tenho que entender a obrigação minha é exatamente de mastigar mais para que eu não tenha tanto prejuízo com ele. Porque
de útil, um pouco eu vou aproveitar. Então eu já tenho que aproveitar mais para que o meu corpo não sobrecarregue com calorias que eu não vou gastar lá adiante. Uma boa mastigação seria mais ou menos quanto, assim? Eu sei que a gente não mastiga, dificilmente a pessoa fica contando, né, quantas mastigadas dá em cada alimento, mas tem inclusive algumas orientações de nutricionistas, no mínimo 30 vezes cada colherada, né? Eles já estão num patamar correto, viu, Tiquinho? Porque existem profissionais que recomendam comer 100, mastigar 100 vezes, né? Os outros 50, os outros 30. Mas quando a gente começa a mastigar 30 vezes, uma semana, ao cabo dessa semana, a gente não consegue mais engolir os alimentos como a gente mastigava antigamente. Então, o corpo se acostuma também com coisas boas. Então, a mastigação é um exercício que a gente tem que praticar. A gente tem que reaprender a mastigar. E isso é fundamental para que a gente possa ter saúde, não só endócrina, mas, enfim, num conjunto de coisas, né? Como a saúde do intestino também, que é fundamental para que a gente tenha um cérebro funcionando bem, o intestino tem que estar bem também. Nós recebemos há pouco tempo aqui no nosso programa também um palestrante que veio falar no Centro Mais Vida, o Hidek. Sim. Ele falou da importância, por exemplo, do sistema do intestino, né, para a pessoa ter uma longevidade maior. Se a gente entender isso, nós teremos realmente uma saúde melhor também. Porque todo o alimento, não é a carne, ou não é o arroz, ou não é o alface que vai para o sangue. O que vai para o sangue é o que tem dentro dele. E quem faz essa retirada desses nutrientes, desses alimentos, é o nosso sistema digestivo. Através das enzimas, a mastigação, o ácido clorídrico, então a saliva, a mastigação, o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas, a vesícula, tudo está envolvido. Então, quando o nosso organismo consegue retirar coisas boas, com certeza o cérebro vai ser irrigado com coisas boas, vai receber o que precisa e o comando será muito melhor. E isso define a saúde. Então não tem como eu tratar o cérebro de uma pessoa se eu esquecer o intestino. Eu gostaria de perguntar para o senhor por que o eixo hipotálamo-hipófise ele é tão importante para o corpo humano? Como eu falei, praticamente todo o nosso organismo ele é regido por hormônio. Um exemplo, vamos colocar assim, o que é um hormônio na realidade? Ele é um mensageiro. Ele conduz a mensagem e também manda fazer. Então ele entrega a carta e na carta é escrito, precisa fazer tanto. Então isso tem que funcionar bem. E o hipotálamo, ele produz uma grande parte de hormônios, mas delega para a hipófise. Então, se esse eixo não está interessante, vamos dizer, não está bom, nós temos um mau comando. E aí existe também o feedback, por exemplo, o corpo ele envia mensagem para o hipotálamo dizendo se está bem. Vamos pegar um exemplo, tireoide. A hipófise que vai controlar a tireoide. Se o T3 estiver baixo e o feedback for correto, o cérebro vai ficar sabendo que o T3 está baixo. O que ele vai providenciar? Aumenta a ação da hipófise. E essa hipófise então vai aumentar o T3. Pronto, normalizou. Então, esse é um sistema hipotálamo-hipófise funcionando bem. Então, é super interessante que isso aí esteja bem. E como é que o corpo consegue fazer esse feedback? Com o intestino preso, com um sangue ruim, não existe feedback. E aí o sistema endócrino cai. E aí nós vamos começar a tratar somente com remédio. Então o remédio a gente tem que usar enquanto um estado de doença. Mas o que gerou essa doença nós temos que tratar também. E aí entra aquilo que o Hideki falou. O intestino é o início. Depois a gente tem que ver como que está o restante. Aproveitando que o senhor falou da tireoide, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós um pouquinho mais a questão do hipertireoidismo e do hipotireoidismo e se há uma discordância na taxa que é considerado normal, assim, da hipófise, ela está trabalhando certinho e a partir de que valores, então, a pessoa teria o que chamam de hiper e de hipo? Bom, a hiper
é quando existe excesso de T3 e T4, digamos assim, né? E a hipo, quando existe carência, vamos dizer, uma diminuição. Como existe uma média, por exemplo, da hipófise de 0,5 até 5, 5,5, mais ou menos, não me recordo bem dos índices, né? Mas daqui a pouco a hipófise está com 4, daqui a pouco a hipófise está com 2, está dentro de uma faixa da normalidade. Se a gente vai olhar somente esse número, está normal. Agora, se a gente começar a olhar qual é a média, qual é o limite máximo, qual é o limite mínimo, nós vamos começar a ver se ele está aumentando, se está diminuindo, e muito antes de cair fora desses parâmetros, onde é que entra no tratamento, a gente já pode começar a cuidar dessa hipófise, trabalhando melhor, equilibrando ela. Muitas vezes pode ser a tensão nervosa, o estresse, entre outros, uma própria depressão pode desregular, né? E a alimentação também interfere? A alimentação sempre o indício, vamos dizer, o item número 1 é a alimentação. Nós não podemos dissociar o alimento das funções do corpo. Então, se o alimento... É a mesma coisa se nós compararmos uma árvore. Se eu vou colocar somente água com sal na raiz dessa árvore, ou um óleo queimado, o que vai acontecer? A árvore vai murchar, vai morrer. Porque a raiz puxou coisa ruim. Se nós compararmos os nossos alimentos e o nosso intestino com uma raiz, o que a gente come? Água com sal? Óleo queimado? Quer dizer, coisas ruins? A nossa raiz vai absorver coisa ruim. Como é que vai ficar o corpo? Um problema. Então a alimentação sempre tem um fundo muito importante nessa questão. A gente não pode pensar somente em equilibrar os hormônios através de reposição. Justamente para encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria de conversar um pouquinho mais com o senhor sobre esse assunto que se mostra às vezes tão polêmico, que é a reposição hormonal. O Jornal da Associação Médica Americana publicou uma pesquisa realizada com 16 mil voluntários durante 7 anos e mostrou que o uso de hormônios estrogênios conjugados e progesterona, usado em combinação por mais de 5 anos, na terapia de reposição hormonal, aumentaram em 26% as chances de câncer de mama, 29% os ataques cardíacos e em 45% os derrames cerebrais. Há alguma coisa que as pessoas podem fazer para evitar essa reposição hormonal, já que o assunto é tão controverso e é tão perigoso assim mesmo? Quais os casos que merecem mais atenção? Certo. A reposição hormonal, normalmente, ela acontece após a menopausa. E aí nós vamos entrar numa seara, por exemplo, que é a circulação. Por que a reposição hormonal? Porque está saindo cálcio do osso por causa da carência do estrogênio. Sim, o estrogênio é um elemento alcalino no nosso sangue. A nossa alimentação deixou o sangue meio acidificado. Então, quando a mulher para de produzir o estrogênio, essa acidificação aumenta um pouquinho. O nosso organismo não permite que isso aconteça, porque levaria à morte. Então, qual é a solução? É ir lá no osso, pegar o cálcio, que é alcalino, e jogar para o sangue e equilibra novamente. Então, no momento que eu colocar a reposição hormonal, que é uma coisa química, ela não vai repor o osso, quer dizer, eu vou ainda ficar com o osso descoberto, e ainda vai gerar todos esses problemas que custaram para descobrir. Mas por que foi feita essa pesquisa? Exatamente porque muitas pessoas apresentaram isso. Então eles queriam constatar se era realmente a reposição hormonal. Hoje muitos profissionais da área médica já não usam mais isso. Já tem hormônios bioidênticos, já existem outro tipo de... Tecnologias mais modernas? Exato. Agora, nada substitui o que o corpo produz para cada ser. Nada. E se nós olharmos, por exemplo, essa reposição, como é que eu vou evitar a descalcificação, no caso? É melhorando a alimentação. Que pode causar osteoporose, né? Exato. Por exemplo, se eu comer muito açúcar, o açúcar vai sequestrar o cálcio, porque todo alimento que se acidifica o sangue, ele vai provocar uma descalcificação. Porque o mineral mais alcalino que nós temos no corpo é o cálcio.
E quando isso se faz falta no sangue, o corpo usa desse recurso de buscar ele e trazer ele para o sangue. Que tipos de alimento a gente poderia falar, então, que é prejudicial? Digamos assim, quando eu estou num estado osteoporótico, eu tenho que privilegiar uma alimentação mais alcalinizante, ou seja, verduras, legumes pouco cozidos. E aí tem nutricionistas que fazem um belo trabalho, que ensinam a cozinhar, inclusive, né, para que não haja tanta perda nutricional dos alimentos, tá? Né, tanto em enzimas como também em minerais, né? Esses são os alimentos alcalinos mais importantes. O arroz integral é um alimento neutro, que ele automaticamente vai equilibrar. Então, privilegiar esses alimentos em detrimento a outros acidificantes, por exemplo, pão branco, gorduras ruins, muito doce, refrigerante, altamente problemático, né? É um problema das crianças, né? Fazer uma festinha, ninguém vai dar cerveja, né? Vai dar refrigerante, mas podia dar suco, né? Então, água. Então, isso realmente tem um fator importante nessa questão. E para encerrar mesmo, então, em relação a essa reposição hormonal, ela só acontece nos casos das mulheres ou os homens também precisariam de algum tipo de reposição hormonal? O corpo feminino, ele é mais complexo? Sim, o corpo feminino, ele é mais susceptível à mudança hormonal, até porque ele tem uma função totalmente diferenciada em relação ao homem. Então, se tratar de osteoporose, por exemplo, a cada 5 casos, 4 são mulheres, né? Mas o homem também está sujeito a ter que fazer reposição, não tanto como as mulheres, mas também fica susceptível a esse trabalho. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Obrigada, Tarcísio, então, pelos importantes esclarecimentos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje recebemos o terapeuta ortobiomolecular Tarcísio Schmidt. Estamos conversando sobre o complexo sistema endócrino. No primeiro bloco, Tarcísio, a gente falou bastante sobre a questão hormonal. E esse segundo aqui, especialmente, eu gostaria de te perguntar sobre os hormônios, o hormônio de crescimento, né, o GH, também conhecido como somatotropina. E qual a importância dele para o corpo humano e se ele está diretamente ligado com questões de jovialidade, energia e manutenção do organismo? Então, discorrer um pouco mais sobre esse hormônio. Sim, o GH ele é importante desde a tenridade até um dia antes de morrer, porque ele é muito importante na renovação celular. E quando a gente fala em renovação celular, existe sempre uma célula que vai dar lugar para outra. E se ela está boa hoje, como é que vai ser a próxima renovação? E assim serão milhares de renovações durante a nossa vida. E o hormônio GH é muito importante nessa questão. E hoje ele é muito usado também, às vezes até indiscriminadamente, por pessoas que não têm um conhecimento, né, para o rejuvenescimento. Então, quando ele for usado para esse fim, tem que se fazer diversos exames e sempre orientado por um endócrino competente para que se possa ver a necessidade de fazer uso ou não. Porque qualquer coisa que se usar em hormônio em excesso, virou fio. Então, ele pode ser tão prejudicial como benéfico. Então, é muito importante o GH, mas
muito cuidado para quem quer usar ele para uma questão mais em particular. Sempre sob orientação de um profissional. Uma questão estética, poderia falar assim? No rejuvenescimento, tudo mais. Então, nós temos que privilegiar sempre a formação do GH numa quantidade equilibrada que o meu corpo, o seu corpo, de cada telespectador, necessite. E o que indica que sinais o nosso corpo dá, por exemplo, quando reconhece a falta desse hormônio? Normalmente se faz isso através de um exame, né? Porque os sinais que o organismo pode emitir, isso pode ser também relacionado a decréscimo de outros hormônios, né? Então sempre se recomenda a questão de uma análise mais profunda a nível de exame. Mas alguma coisa a gente já percebe quando existe um ressecamento da pele, uma quantidade maior de formas de expressão, as rugas, né? Então, o próprio cansaço também está envolvido diretamente nisso aí. E aí já entra também a parte da tireoide, né? E para manter equilibrado, mais uma vez, o senhor é especialista em nutrição alimentar, né? É uma alimentação saudável. Exato. E principalmente baseada em duas coisas, vamos dizer, que são muito importantes. Se a gente entender isso, a gente consegue ter uma vida melhor, mais longeva e mais saudável. Digamos que se eu fizer uma ação isolada, esporadicamente, não vai influir muita coisa. Agora, o hábito, o todo dia, esse é determinante para o bem ou para o mal. Aristóteles já dizia isso, que uma ação isolada não contribuía. O que importava era o hábito. Então, qual é o hábito que eu tenho? Aí eu quero chamar a atenção para um hábito que muitas pessoas têm e vai prejudicar bastante. É o uso contínuo, diário, desse óleo de cozinha para fazer o arroz, para fazer a carne, para fazer isso, para fazer aquilo. Em tudo se usa o óleo. Esse óleo é um péssimo ingrediente para a saúde. E outro seriam as proteínas. As proteínas, por exemplo, de origem vegetal, são muito importantes, mas a de origem animal também. Então, não fazer uma ingesta excessiva de proteína e nem carente de proteína. O senhor fala daí relacionado às carnes, por exemplo? Exato. Carne vermelha? Exato. Por quê? Por que esse equilíbrio? É isso que eu quero entender. Se nós olharmos 100% dos hormônios, de que eles são feitos? Qual é a matéria-prima para a formação desses hormônios? São diversas, vitaminas, minerais, tudo entra. Agora, um fator muito importante é uma gordura boa, uma gordura nobre e aminoácidos, ou seja, nada é formado no organismo sem aminoácidos. O que é um aminoácido? O aminoácido é a decomposição da proteína, é a quebra da proteína ingerida através do meu sistema digestório. E isso vai me formar matéria-prima em grande quantidade para eu poder formar colágeno, para eu poder formar tecido e para eu formar também o hormônio. Então, se eu tenho carência dessa matéria-prima, automaticamente vai ter uma falha a nível de hormônio. Não só de hormônio, mas de enzimas, em tudo. Em tecido, em osso. Então, a gordura boa. Aí eu pergunto, o que a gente come de gordura boa? Aí é que entra, os azeites de melhor qualidade. Exato. Aí é que entra, por exemplo, o azeite de oliva. E se eu vou abrir uma parêntese aqui sobre azeite de oliva, há poucos dias em novembro do ano passado, teve a Proteste do Rio de Janeiro, fez uma análise e quase tudo é falsificado. Então, o que nós, consumidores, vamos ter de opções de escolha? Se no rótulo diz uma coisa e o conteúdo é outro. Então aí eu acho que estou fazendo algo de bom e na realidade não estou. Então por isso também no Centro de Saúde Mais Vida se dá a orientação de como escolher um azeite, qual é o azeite mais recomendado, o uso no dia a dia, como que é de melhor forma. Existem outras também, por exemplo, abacate, também é uma gordura boa, noz, castanha, também é gordura boa, desde que não tenha o gosto de ranço.
Por exemplo, quando vai comer uma noz, ela tem um gosto rançoso, elimina, já não é mais. Isso já é uma gordura oxidada. Ela vai te prejudicar. E aí quando a gente vai ligar isso a um hormônio, que vai se passar por um processo muito longo até chegar no hormônio, mais uma vez, se nós chegarmos no âmago da coisa, a gordura boa é essencial para o hormônio, assim como o aminoácido também é. E aí eu pergunto, como é que está o teu intestino, como é que está o teu estômago? E novamente nós vamos cair numa vala. Não tem como eu privilegiar um ou outro, eu tenho que ter um sistema organizado, sincronizado, funcionando bem. Outra coisa, Tarcísio, que eu acho que as pessoas às vezes se sentem um pouco perdidas, é que às vezes um alimento que é considerado bom hoje vem uns estudos e daqui a pouco surge uma outra corrente que diz que não, ele não era tão bom assim. Antigamente se tinha a ideia de que a banha ou a manteiga, já que nós estamos falando dos óleos, não eram boas opções, né? Hoje em dia, também aliado à gordura de coco, que falam que é uma gordura boa, elas também aparecem como boas opções. O senhor compartilha, desculpa, desse pensamento? Existem algumas coisas que a gente não pode colocar na mesma vala. Existe a gordura ômega 3, ômega 6, que é o óleo de cozinha, ômega 9, que é o azeite de oliva, gordura saturada, que é o coco e a banha, e a trans, que vem nas bolachinhas recheadas, na margarina e outros hidrogenados ali. Então, o ômega 3 é o mais carente nosso na alimentação. O excesso que a gente tem é o ômega 6. Eu não posso dizer que o ômega 6 é ruim. O que é ruim é o equilíbrio entre o 3 e o 6. Isso desequilibrado proporciona inflamação no organismo. O ômega 9 é um anticancerígeno, que vem propriamente do azeite de oliva, de boa qualidade. A gordura, a banha no caso e o coco, são gorduras saturadas. Ela é de uma outra camada e quando ela não é usada em grande quantidade, ela é suportada pelo corpo. Tanto é que o coração trabalha com gordura saturada. Se nós formos fazer uma análise de problemas cardiovasculares, vai ter uma linha, daqui a pouco ela vai aumentar. Qual é o divisor de águas aqui? A troca, 10 anos depois da troca da banha pelo óleo de cozinha. Porque excesso de ômega 6. Volto a falar, ômega 6 é importante? É. O problema é o excesso. Isso gera um desequilíbrio no organismo e isso vai gerar problemas. Então a banha de porco usada em pouca quantidade, ela não prejudica tanto. Porque ela não entra no desequilíbrio do 3 e do 6. Entendeu? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, o que sempre vai prejudicar, o que sempre vai trazer danos para a saúde, em tudo e qualquer setor do organismo, é a gordura trans. Que tem na margarina, na bolachinha recheada. Quando a gente vai comer uma bolacha, quando ela estiver crocante, a gente gosta dela, né? Mole ninguém quer. Agora, a crocante, ela ficou isso. Muitas frituras se fazem em gordura hidrogenada porque o sabor é melhor. Tu come mais, ela é mais crocante. Então a gente, não sabendo disso, vai só pelo paladar e aí nós teremos problema. Precisa então se reeducar o paladar. Reeducar. Então, e isso aí vem aquilo que eu falei antes. O uso diário. Todo dia eu tomando uma gordura boa, eu vou ter um resultado melhor. Todo dia eu tomando uma gordura ruim que vai desequilibrar o corpo, eu vou ter problemas. E aí esses problemas eu vou tratar com remédio. E não vou mexer no dia a dia. Isso está errado. E alguns alimentos também, que no passado eram recomendados para osteoporose, tipo leite, hoje se sabe que não é o melhor alimento para essa questão. Mas aí nós entramos numa polêmica. Mas se a gente for olhar, analisar item por item, o leite materno é para o ser humano. E o leite de vaca, a gente não precisa abusar tanto. Agora, tem pessoas que não poderiam fazer uso dele, que estão proibidas. Por exemplo, quem tem problema de úlcera, gastrite, rinite, alguma doença relacionada ao sistema respiratório, não poderia ter. Constipação, deixa do leite e aí tem um tratamento para melhorar. Voltando à questão agora do hormônio de crescimento, ele está diretamente relacionado também à questão do sono, né? O sono, ele
rejuvenesce o corpo? O sono, como muita gente acha, por exemplo, que são horas perdidas, né, dormir, o sono é de suma importância para regular o nosso sistema. E aí existe um hormônio importante nele, que é a melatonina, que é segregado pelo corpo a partir das 18 horas. E em 2 horas ele aparece. Então, normalmente às 18 horas começa a bocejar. Às 20 horas dá outro bocejo, né? E assim vai até 1 hora da manhã, é o último horário que ele é produzido. Então, por isso é importante a gente dormir cedo. E quando a gente dorme bem, o organismo... Dormir cedo seria que horas, mais ou menos? Hoje a nossa vida social praticamente não permite, mas seria interessante entre 9h30, 10h30, seria um horário importante para dormir. Tá? Esse seria o melhor horário. Porque aí o organismo começa a produzir a melatonina. Crianças, por exemplo, também. E não dormir em quartos com luz acesa. Esse hormônio só é produzido pelo organismo quando existe escuridão. Aí que ele aflorece mesmo. Né? Então, nunca deixar uma criança dormir com a luz acesa no quarto, que não é interessante para... Futuramente ela vai padecer com isso. E muito menos com televisão e outros tipos de isso já é interessante que se retire, né? Uma criança para a televisão, pelo menos 5 metros afastada, para evitar problema nos olhos futuramente. Uma questão que o senhor falou, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, é que alguns alimentos causam inflamação no corpo, como o caso das gorduras ruins, né? E outro alimento que também falam bastante é o açúcar, que o açúcar ocasiona inflamação. O que é essa inflamação que tanto fala? Existe uma coisa que se chama efeito colateral. Até na internet eu tenho um tema que fala exatamente sobre isso. O efeito colateral tem nos remédios, tem em alguns alimentos, e o açúcar é um deles. Para ele se metabolizar e produzir energia, ele precisa de muitos nutrientes, como o cálcio, aí mais uma vez é um alcalino, né? O cálcio, o complexo B, toda a vitamina B é importante para isso. E o açúcar, no momento que ele vai sequestrar ou inibir a absorção desses nutrientes, ele vai desequilibrar aonde faltam esses nutrientes. Vai desequilibrar o osso, vai desequilibrar o sistema nervoso, vai desequilibrar o sistema digestório, vai desequilibrar tudo, porque ele sequestra esses minerais para produzir energia, que é uma energia muito, muito forte. O açúcar branco, o refrigerante também. Então, esse é o grande perigo. Por exemplo, hoje, uma criança hiperativa, um grande indício que existe uma falta desses complexos B, do cálcio e outras vitaminas mais, que muitas vezes são sequestrados pelo excesso de refrigerante. Então, esse equilíbrio é muito importante. Aí, mais uma vez, a alimentação. Então, quando a gente vai comer muita torta, que a gente é alemão, aqui vai fazer o quê, né? Gosta de comer doce. Então, esse excesso de doce vai conduzir ao sequestro disso, e isso vai gerar um efeito colateral. Aí vai se tratar com... eu dou muita palestra no interior, e tem escolas que tratam esse desequilíbrio, essa hiperatividade, com Ritalina. É um absurdo isso, mas acontece. É uma discussão bem grande, né? Essa da medicalização das crianças. A falta de informação sobre uma alimentação saudável para equilibrar o sistema nervoso das crianças e dos adultos também, claro, né? Então, o efeito colateral, ele pode ser provocado por alimentos como açúcar, refrigerante, o próprio álcool, gorduras ruins, né? Então, tudo isso vai gerar desequilíbrios. E aí vem mais uma questão. Eu vou começar a tomar anti-inflamatório, e agora saiu uma pesquisa muito recente ali, que o anti-inflamatório é um precursor, é um dos problemas para o mal de Alzheimer, que pode provocar o mal de Alzheimer. Então, qualquer desequilíbrio vai tomar um remédio, daqui a pouco vai estar tratando coisas mais graves e muitas vezes sem solução. Por isso, a alimentação é muito importante. E o que se faz no dia a dia é o que conta, não esporadicamente. Então, eu não sou da opinião, não gosto, por exemplo, como especialista em nutrição e qualidade de vida, cortar alimentos de ninguém, mas comer equilibradamente. Dietas radicais, por exemplo, que cortam totalmente o açúcar, se pensar na questão da inflamação do corpo e tal, também não faz bem.
Quando a gente fala em açúcar, a gente tem que esclarecer, é o açúcar branco ou é a glicose que nós precisamos dos alimentos normais? Porque o nosso corpo, ele funciona à base de glicose. Então, se chama de açúcar e é super importante. Qualquer dieta que faltar glicose, o cérebro não funciona. Qualquer dieta que faltar proteína também vai dar exagero. Agora, essas dietas essencialmente proteicas ou essencialmente de carboidrato, tem que ser dado por um profissional durante um período e tem que saber o que eu quero atingir com isso. Então eu faço dietas, mas sempre eu uso um suplemento para equilibrar, porque eu não posso errar. Quando a gente trata a saúde de uma pessoa, a gente não pode errar. E por isso, o que o corpo necessita diariamente, vitaminas, minerais, isso não engorda e nem emagrece. Isso é o básico. Agora, o que a gente coloca a mais ou a menos pode prejudicar o nosso organismo. Então, uma dieta sempre tem que ser equilibrada, ela não pode ser desequilibrada, só carboidrato ou tirar somente o carboidrato. Então, esse equilíbrio é fundamental e muitas vezes a gente consegue isso com uma suplementação correta, né? Tarcísio, chegamos ao fim, então, do nosso programa Vitalidade. Gostaria de pedir para o senhor fazer as considerações finais ou, de repente, falar aqui para o nosso público da TV Câmara alguma coisa que foi dita durante a palestra, né, que tem uma duração bem maior que o nosso programa, mas que seja importante esclarecer para quem está nos assistindo. É muito importante para que todos nós tenhamos uma visão do nosso organismo, vamos dizer, de como eu estou. O que eu faço é bom ou não é? O que eu faço é bom para o paladar ou é bom para a minha saúde? Então, e somente cada um de vocês, cada um de nós, pode tomar essa decisão de mudar o hábito. Se eu tenho um hábito ruim, eu não posso deixar desse hábito. Eu tenho que trocar esse hábito por um hábito bom. E isso se faz na alimentação, no pensamento, no dia a dia geral. Então, cultivem bons pensamentos. Uma coisa muito importante é tomar água regularmente, com exceção quando a gente vai fazer alguma refeição, então deixa o líquido de lado. A mastigação é fundamental e isso com certeza vai trazer um bom retorno na saúde de todo mundo. Muito obrigada, então, Tarcísio, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade e pelos importantes esclarecimentos aqui sobre o sistema endócrino que move, né, junto com o sistema nervoso, o nosso corpo humano. Muito obrigado. O programa Vitalidade fica por aqui. Hoje, nosso bate-papo foi com o terapeuta ortobiomolecular Tarcísio Schmidt, especialista em nutrição e qualidade de vida. Lembramos que a vinda de Tarcísio a Novo Hamburgo deu-se para uma palestra gratuita no Centro de Saúde e Prevenção Mais Vida, promovido pela Quantum Bio. Acompanhe a programação da TV Câmara aqui pelo canal 16 da NET ou na nossa página do YouTube. Nós ficamos por aqui. Até mais.